Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá para você, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, que está conectado aqui comigo ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster e jornalista especializada em agro aqui na Climatempo. No episódio de hoje, nós vamos falar de um suplemento alimentar para as abelhas. Entre uma estação e outra, uma safra e outra, sempre acontece um intervalo onde as floradas diminuem significativamente. E isto afeta bastante a oferta de alimento para as abelhas. Segundo dados preliminares do Censo Agropecuário, em 2017, haviam 101 mil apicultores no país, com mais de 2 milhões de colmeias, uma média de 21,1 colmeias por apicultor. A produção de mel foi calculada em 46 mil toneladas em 2019. O país tem características de clima e flora favoráveis ao desenvolvimento da abelha africanizada. Há boas reservas florais, ou seja, pasto apícola, e de floradas silvestres, que asseguram um mel de qualidade reconhecida no mercado internacional. Mas a produção de mel e outros produtos oriundos da colmeia pode sofrer com seus períodos de entre-safra pela falta de flores, que é de onde as abelhas se alimentam. E mesmo que elas consumam o mel que produziram, ficam carentes de importantes nutrientes para a sua saúde e bem-estar. Vamos entender agora um pouco sobre a base deste suplemento. O convidado de hoje é César Souza, diretor executivo da Vedera Nutrição Animal, formado em agroindústria pela IFAR, com especialização em zootecnia. César, seja bem-vindo ao podcast Agrotalk. Olá a todos os ouvintes do podcast Agrotalk. Para nós da Vedera é um momento muito especial estar participando desta conversa, e estar contando um pouco daquilo que nós estamos desenvolvendo para a apicultura a nível de Brasil e até a nível de mercado exterior. César, nesse período de escassez de floração, que varia de acordo com a região e o objetivo, é claro, da criação, é sabido que é a quantidade de cria, o estado geral da colônia, a quantidade e qualidade do néctar e pólen coletados pelas abelhas que determinam a necessidade de fornecimento de uma alimentação suplementar. Olhando para essa situação, como que partiu a ideia de vocês criarem, através de pesquisa em nutrição, esse produto tão específico para a suplementação alimentar das abelhas? A partir de que princípios e estrutura o produto foi elaborado? Conta pra gente. O meleiro iniciou partindo de uma demanda dos apicultores. O período de entre-safra, que nós chamamos, basicamente é o período onde há escassez do pão de abelha. O pão de abelha é o pólen, é onde tem principalmente no sul do Brasil, na época do inverno, Então, essa demanda foi nos passada pelos apicultores e como a Vedera tem uma expertise na produção de suplementos na área de ruminantes, nós começamos a trabalhar isso paralelamente na companhia. E nós fomos vendo que os mecanismos metabólicos e imunológicos das abelhas são similares ao dos ruminantes. Não é que seja igual, mas são similares. Então, a gente começou a trabalhar algumas linhas de pensamento e até então nós chegamos a um resultado, que foi o desenvolvimento do meleiro. O meleiro veio com um trabalho técnico que foi feito na União Soviética, lá na década de 1990. Nós usamos esse trabalho técnico como start para o projeto. E aí adaptamos ele para o mercado brasileiro, porque nós somos na Rússia, tem uma peculiaridade da época,
esse trabalho iniciou na Rússia, lá na década de 90, porque lá dá menos 40 graus, certo? E eles sofrem muito com a mortandade de abelhas por causa do frio. E eles conseguiram constatar que as abelhas não morriam por causa de pesticidas, por causa, sim, de fome. Por isso tem que se suplementar, por isso que tu tem que dar um alimento para as abelhas desse período de safra. Baseado nisso, nós começamos a trabalhar situações em campo, no sul do Brasil, né? E conseguimos ter vários preceitos e resultados individuais. Com isso, nós pegamos e formatamos um produto, que é o meleiro. O meleiro é um suplemento mineral vitamínico que contém aminoácidos e probióticos, que auxilia as vias metabólicas das abelhas, com e sem ferrão, no período de entre-safra, e pode usar também durante todo o seu período de florada, para um enxame que seja fraco ou um enxame que pode ser multiplicado. E tudo isso foi construído com o feedback dos apicultores. No Brasil, o investimento na apicultura no Brasil é muito baixo, né? Não sei se é um investimento governamental, é um setor meio esquecido, a produção de mel, né? Esse que quando a gente fala abelha, a gente lembra de duas coisas dela, né? O doce do mel, a dor do seu ferrão, né? Então, esse é um setor muito esquecido. E o apicultor, no Brasil hoje, ele é muito de usar receitas passadas de pai para filho, ele usa recomendações de um amigo, de outro apicultor, e isso para nós foi muito fundamental para a implementação de um produto comercial. O meleiro é o primeiro suplemento para abelhas comercial do Brasil, sendo considerado um dos primeiros da América Latina para esse setor, né? César, então, pelo que a gente entendeu até agora, que você explicou para a gente, sem a suplementação, a abelha ela pode registrar uma redução das funções metabólicas e ficam mais fracas. Então, é necessário utilizar essa suplementação. Conta um pouco para a gente como esse produto é comercializado hoje no país. Ele é em forma líquida? Não, ele não é em forma líquida. E como que o produtor utiliza o produto? E durante quanto tempo? E de que forma, então, ele é comercializado? É um pozinho esse produto? É em forma de pó? Sim, ele é na forma de pó, né? Ele é comercializado em embalagens de um balde de 5 quilos, né? Onde o criador pode usar ele de várias formas. Nas abelhas com ferrão, ele pode usar ele no formato pó, né? Existe um alimentador superior dos caixilhos, né? Que é onde é feita a postura, onde é depositado o mel, né? Existe um outro alimentador interno que você retira o caixilho e substitui por ele, que se chama dolet. Também você pode fazer a torta e o bife, né? O apicultor costuma trabalhar com isso em algumas situações, né? O bife você pega um meleiro. Sim. E adiciona uma pequena quantidade de mel só para ter uma liga, e você coloca num pacote, né? E passa no cilindro. Então ele fica um bifezinho e você coloca ele entre meio os caixilhos, né? Isso é muito usado em regiões que é difícil a manutenção das colmeias. Também a forma da torta, você coloca ele em cima dos caixilhos quando você não tem um alimentador. Então você coloca um papel laminado, muitas vezes um papel alumínio, né? E você coloca o produto em cima. Isso é muito usado em regiões que é difícil a manutenção, né? Já para sem ferrão, que você pode usar o meleiro da seguinte forma: você pode colocar ele dentro da colmeia, dentro de um potinho. Os criadores costumam colocar em tampinhas de refrigerante, ou pode ser feito o bombom. O bombom é muito simples, você pega um pouco de mel, né? Já no caso da sem ferrão, você tem que usar o mel da sem ferrão, porque
o mel tradicional para abelha sem ferrão, ele se torna um pouco ácido. Então, você pega, adiciona um pouquinho, ele dá uma liga, ele faz uma bolinha redondinha, você coloca ali e as abelhas podem se alimentar, as meliponas podem se alimentar normalmente, né? Então, o apicultor ele não precisa assim, de uma orientação de um profissional para manusear o produto. Ele mesmo facilmente consegue fazer esse manuseio. Claro, o criador consegue manusear o produto tranquilamente, né? Claro que sempre é bom uma recomendação técnica, até por uma questão de adaptação, às vezes, porque o Brasil hoje nós somos um país continental, né? Então, nós temos ecossistemas diversos, né? Às vezes pode só uma questão de recomendação de dosagem, né? Nós costumamos recomendar para o período de entre safra uma dosagem de 250 gramas no formato pó, né? Para as abelhas com ferrão, tá? Para as abelhas sem ferrão, nós recomendamos 50 gramas. E no bombom, o bombom é feito numa forma assim de 30 gramas, 40 gramas, ele tem o seu tamanho médio. Já quando é o bife proteico, quando o criador resolve fazer, o apicultor resolve fazer o bife, ele pode fazer ele do tamanho que ele quiser, porque ele tem um padrão, cada apicultor tem um padrão de manutenção, então ele vai fazer de um tamanho que ele acha que é válido. Então, ele pode fazer de 30, 40 centímetros que dê para ele voltar a fazer a manutenção nas colmeias. Sim. Ô César, aqui no podcast Agrotal, que a gente costuma conversar com alguns produtores rurais, e a gente recebeu aqui até uma pergunta de um apicultor, porque é o seguinte, ele disse que ele hoje, né, ele considera que, assim, um alimento energético para a abelha é o açúcar seco, a mistura desse mel com açúcar, ou o próprio xarope de mel, que muitos apicultores já utilizaram ou ainda utilizam para fazer essa suplementação alimentar. Mas a gente percebe que com esse produto agora inovador que vocês lançaram no mercado, os produtores eles devem estar bem qualificados para essa tarefa de utilizar esse produto, saber também que para ter lucro com a atividade é preciso estar atento a essas mudanças no manejo também das colônias, né? Porque esse manejo diferenciado nas diversas épocas do ano possibilita uma maior lucratividade. Eu sei que você vai a campo, você conversa com muito apicultor, você observa a entrada desse produto com os apicultores, eles trocando aí as tradicionais suplementações agora por este novo produto que vocês introduziram no mercado? Claro que sim. Hoje você vê um movimento da agricultura, o agronegócio, sendo a propriedade rural uma empresa. Uhum. E o apicultor, em geral, ele também está se tecnificando, ele está se profissionalizando, né? A apicultura, que é um setor que... A produção de mel é um setor que não há investimento algum por parte pública, e a iniciativa privada vem entendendo que é um setor que tem muito a oferecer, porque ele cresce na casa de 30% ao ano. Isso simboliza também um movimento de geração de renda, porque hoje, para ser apicultor, você pode ser apicultor e não ter 1 hectare de terra. Você pode trabalhar em consórcio com um agricultor que tem uma propriedade rural, e você pode usar os espaços de APP, de área de preservação protegida, para a produção do mel. Uhum. Né? E a questão de que alguns apicultores entendem que o açúcar, as misturas tradicionais são usadas e dão resultado, isso sim é correto, porque o apicultor ele vem testando ano após ano metodologias para buscar uma melhoria de resultado. A técnica do açúcar ele é muito válida, só que o mercado exige hoje uma produção maior, né? Em 2010, nós tínhamos uma produção média de 10 quilos por colmeia. Hoje nós temos uma produção na casa de 35 quilos por colmeia.
Isso mostra o quê? Mostra que tem que ter uma suplementação, tem que existir um manejo. Hoje nós temos ferramentas que possibilitam isso, desde de aumento de postura, de multiplicação de enxame, de troca de rainha, de florada, que a florada em torno da colmeia também ajuda muito na produção, tá? O meleiro tem a função de quê? De manter os enxames fortes no período de entre-safra. Segundo dados, né, do movimento Sem Abelhas Sem Alimento, né, 35% dos óbitos de abelhas são por questões de morte por pesticida, inseticidas. Os outros 65% são por questões de falta de alimento, falta de água e por parasitas, traças ou patógenos que invadem a colmeia, né? Mas o dado ele é bem interessante porque ele fala em 40 desses 65, 45% são por fome, né? O termo bem simples e correto é a fome que leva a óbito as abelhas. E isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, que o manejo correto nas colmeias faz aumentar o resultado e também, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade. Porque se tu tem uma mortandade no enxame, tu tem uma diminuição de postura, que subsequentemente tu não tem um resultado de aumento de produtividade, tu tem um resultado de redução de produtividade. César, nas suas visitas a apicultores que já utilizam esse produto que você disponibiliza no mercado, qual que é o feedback desses produtores com relação ao suplemento e se eles já mostraram aí uma média, um exemplo de aumento de produção para você? Sim, eles já mostraram um aumento significativo na produção de mel, né? A gente tem vários resultados a nível de Brasil, né? Temos um aumento na postura na casa de 97%, né? Temos dados também na diminuição da morte nos enxames na casa de 98%, né? Isso é um dado fundamental, porque se você não tem mortandade na colmeia, você tem um aumento de postura e você tem uma produção de mel, porque o mel nada mais é que a postura, né, feita pela rainha. César, uma curiosidade. Em dias assim de calor muito forte ou em dias assim nublados com muito frio, isso afeta o bem-estar das abelhas? Claro que sim, isso afeta em muito. O frio atrapalha muito mais talvez que o calor, né? Porque a colmeia ela tem que ter uma temperatura mínima na casa de uns 25, 30 graus, ela tem que ter internamente, tá? Para que o enxame se desenvolva naturalmente. Uma temperatura, principalmente no sul do Brasil, a gente tem temperaturas às vezes na casa de abaixo de zero, né? Algo que aconteceu nesse ano 2021. Nós tivemos aí temperaturas nos campos altos da Serra do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na casa de menos 10 graus. Isso atrapalha o desenvolvimento das abelhas, atrapalha no desenvolvimento, e aí o seguinte, as abelhas ficam isoladas nesse período de inverno, elas ficam dentro da colmeia, próximo à rainha, e se isolam, e o que elas fazem? Elas se alimentam do próprio mel, tá? Só que aí, quando o apicultor faz o manejo de colheita, ele tende a tirar o mel e não dá tempo para que a abelha, o enxame todo, possa repor o mel. Por isso que há a suplementação. Você deve suplementar as abelhas para que ela não fique sem alimento nesse período e que ela mantenha uma postura normal, tá? Então o enxame anda naturalmente. Porque o que acontece quando tu não faz uma suplementação e tu tem essa diversidade dentro da colmeia? A abelha sai para fora, ela recebe aquele choque térmico, e ela pode ir a óbito fora da colmeia ou voltar para a colmeia. E ela volta para a colmeia e ela vem a óbito, tá? O que acontece? A sua forma orgânica vira agente de patógeno. Então, ela dá acesso a parasitas dentro da colmeia, e esses parasitas invadem a colmeia, e aí eles pegam e começam a trabalhar contra o enxame. Então, o que acontece? Ele contamina uma abelha, contamina outra, vai contaminando, e aí a morte começa a tomar uma grande escalada. E isso dá
um prejuízo muito grande para o enxame, que talvez o período a mortandade ela é muito acelerada, talvez, né? Porque você pega um exemplo, um enxame que é uma colmeia que tem uma população de 50 mil, isso pode chegar a uma mortandade de 15 mil, 20 mil, né? E talvez isso possa ser muito mais acelerado pelo índice de patógenos, parasitas dentro da colmeia, e pode acontecer de que o enxame não tenha força suficiente para sobreviver o período de entre-safra, e por isso que muito apicultor muitas vezes vai revisar algumas colmeias, ele abre a tampa e vê que está tudo seco lá dentro. Então, isso é resultado de uma mortandade excessiva que nem a rainha conseguiu suportar isso. Certo, interessante isso. Então, o impacto do clima realmente interfere aí no bem-estar e saúde das abelhas. César, a gente está chegando aqui no final desse podcast e eu não poderia deixar de perguntar para você, porque a gente teve aí a Expo Inter, né, essa feira tão importante para o sul do país, e eu sei que você levou esse suplemento para a feira. Eu queria que você contasse um pouco para nós da sua experiência esse ano na Expo Inter. A Expo Inter 2021, ela simbolizou a retomada, né, dos eventos presenciais na área da pecuária, né? Até então era tudo sendo feito virtualmente, digitalmente, as pessoas iam lá, participavam remotamente. E para nós foi muito significativo, porque nós conseguimos levar o produto comercial, apresentar os apicultores e os meliponicultores, né? Tivemos algum trabalho em conjunto com algumas associações de apicultores, né? Levamos colmeias didáticas, onde as pessoas podiam olhar através do vidro como funciona o enxame, como a abelha trabalha, também como ela pode suplementar as abelhas, um exemplo de suplementação, né, para o apicultor. E para nós foi muito interessante a receptividade, né? Nós estamos colhendo resultados muito significativos, né? Um dado técnico feito pela Embrapa Norte, né, do Piauí, mostrando o resultado da suplementação. E para nossa surpresa, o meleiro foi listado, né, juntamente como um produto de grande resultado, né? Para nós foi significativo isso, porque nós não sabíamos que esse trabalho estava sendo feito, né? Então, foi uma iniciativa que partiu da própria Embrapa, sem interferência da companhia. Então, para nós foi muito interessante isso, e isso mostra que a apicultura ela tem um campo vasto para se trabalhar, que o mercado exige um tecnificamento da apicultura, né? Porque o mercado exterior vem buscar mel no Brasil. O Brasil não é o maior exportador de mel hoje do mundo. O Brasil deve estar na quarta, quinta posição na exportação de mel a nível mundial, mas tem muito ainda a se fazer. Existem projetos inovadores, principalmente no Nordeste. Hoje o estado que mais produz mel no Brasil é o Piauí, né? Segundo colocado, Santa Catarina, depois o Paraná, e o Brasil ainda tem um espaço muito grande nas abelhas sem ferrão, né? Que é aquelas abelhas que podem ser criadas nos ambientes urbanos. Existem projetos que vendem os enxames, que você pode criar na sua casa, no seu apartamento, na sacada. Existem projetos de apiários em clubes, cemitérios, empresas. Então, existe uma indústria muito ampla a ser explorada na área da apicultura. O Brasil pode ter o primeiro parque de abelhas com todas as espécies que existem no país, né? Uhum. Existe um projeto já inicial, né, que daqui a pouco ele pode ser concluído, né? Então, isso mostra que o Brasil está se preocupando, está se preparando. Existem projetos também de integradora, né? Algo que acontece com os suínos, com o frango, acontecer com o mel, né? Porque hoje o apicultor, para ele iniciar na produção,
ele precisa ter o enxame, ele precisa ter a colmeia, ele precisa ter uma estrutura. E talvez isso pode ser oneroso. Então, uma integrada facilita isso. Então, existe já um projeto inicial com investimento estrangeiro, né, no Brasil, que pode iniciar no começo de 2022 para o setor também, que vai fortalecer a produção de mel. E eu acredito que isso vai dar uma escalada na produção, também vai ampliar as oportunidades. Então, como eu falei anteriormente, a produção de mel ela simboliza os novos rurais, as fazendas urbanas, né? Isso é um movimento que vem crescendo no Brasil, vem criando força, né? Pessoas que até então nunca lidaram com abelha, hoje mexem com abelha e se torna um hobby que começa a se tornar uma atividade principal, porque nada mais do que tu fazer aquilo que tu gosta de fazer com prazer. Então, tudo aquilo que tu faz com prazer dá resultado. E eu vejo que os apicultores são apaixonados pelo que fazem, né? Porque eles lutam com todas as diversidades. Hoje, para você processar o mel, é muito dificultoso. Tu tem associações espalhadas por todo o país que lutam para poder beneficiar, porque um exemplo, são regiões que têm 40 apicultores que produzem em média aí meia tonelada, 500 quilos por ano, e eles precisam ter um local para beneficiar, que eles têm que pagar responsável técnico, que eles têm que conseguir CIF, CISB, CISPOA, certificações para poder, e sem contar que tem que ter uma estrutura ampla para poder fazer esse beneficiamento. Ele é muito oneroso, muito custoso, mas eles ainda, com toda essa diversidade, eles ainda se mantêm firmes e eles sempre buscam o melhor. Então, por isso que eu digo, o apicultor merece os parabéns. Tá? A gente tem que bater palma todo dia para o apicultor, né? E para as nossas abelhinhas, a gente tem que bater palma, porque se não tiver abelha, não tem alimento. Não existe um Brasil autossuficiente. A gente vê um grande discurso que o Brasil diz, olha, somos o maior motriz alimentar, mas nós temos que cuidar das abelhas, nós temos que sair desse nosso agronegócio para um Brasil agroambiental. Então, um Brasil que trabalhe um todo, que trabalhe a produção de grãos, a produção de alimentos, de cereais, mas também cuide do meio ambiente, cuide dos animais, cuide dos insetos. E as abelhas, elas tivemos um período que houve uma diminuição nos enxames, né, para casa aí de 30% a nível nacional, né? Após a abertura de áreas, eu sou favorável à ampliação de áreas, mas de uma forma sustentável e de uma forma correta. Sim. Então, não adianta de nada nós produzirmos soja se nós deixamos perecer outros setores, porque morango precisa de polinização, maçã precisa de polinização, as hortaliças precisam de polinização. E quem é responsável por 85% da polinização? As abelhas, tanto elas com ferrão ou sem ferrão. O Brasil hoje vem crescendo, né, muito no uso de biológicos, inseticidas biológicos, também se alinhando ao mercado internacional, né? Hoje você pega países como a Alemanha, hoje os inseticidas usados lá, 97% deles são biológicos, então eles não agridem os inimigos naturais, eles matam a praga mesmo, não o inseto benéfico ou aquele que faz o seu papel fundamental para o ecossistema. Sim. Bem, César, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast Agrotalk hoje. Foi um prazer receber você aqui, trazendo esse conhecimento para nós nesse setor da apicultura. Desejo muito sucesso para vocês da Vedera a respeito dessa suplementação para as abelhas, que é muito interessante, e vamos, é claro, cuidar aí das nossas abelhas, porque realmente são elas que contribuem aí para a geração de alimento para o nosso país e para o mundo. Muito obrigada. Obrigado a oportunidade. Também um grande abraço a todos os ouvintes do Agrotalk e dizer que sem a abelha nós não temos alimento. Então nós temos que cuidar desse passivo ambiental que nós temos, desses nossos insetos maravilhosos que fazem a polinização e que dão o alimento de cada dia para nós. É verdade. César,
Muito obrigada novamente e até a próxima oportunidade aqui no podcast Agrotalk. Até a próxima! Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.